Olá, bem-vindas! Mês de junho tá aí. Estamos aqui hoje para fazer uma tiragem muito especial, gente. E eu também, né, depois de um período aí de turbulências, né, como uma boa escorpiana, renasço das cinzas mais uma vez e peço para que, independente de que tu escolha, ou se tu escolha uma opção ou outra, ou uma para cada situação da tua vida, vá lá para o finalzinho do vídeo depois, que eu tenho uma mensagem muito especial para vocês. E um convite também para quem quiser saber das últimas novidades, que eu vou abrir ali meu coração, contar algumas coisinhas de forma bem rápida e vocês vão entender bastante esse momento. Gente, hoje eu escolhi uma tiragem que está bem conectada com todo momento que está acontecendo agora, com o quê? Com os nossos oráculos queridos, e vocês podem ter eles em PDF se quiser, e essas lindezinhas aqui para também fazer as tiragens de vocês. Hoje eu escolhi um tema muito legal, que é potência que vocês estão escondendo aí? O que vocês não estão vendo de potente em vocês? Vocês vão ver que no final do vídeo vai fazer todo sentido. E hoje eu resolvi trazer os meus dois bonequinhos favoritos da minha coleção, que é o unicórnio e a fadinha, né? Então, vocês podem escolher um assunto para cada ou um assunto só e o que chama mais atenção. Vamos começar com uma fadinha. Essa fadinha, vou botar aqui no chimarrão para vocês verem. E a gente vai ver aqui aquilo que vocês não enxergam sobre si, sabe? O verdadeiro potencial de vocês. Isso é um chamado bem grande, assim, que ultimamente eu tenho percebido e é o que uma nova fase minha está pedindo, sabe? Sobre a potência é a união de todas as nossas partes de dons, de habilidades, daquilo que a gente é boa, daquilo que a gente estuda, mas também daquilo que a gente não acha tão bonito. Só assim a gente encontra completude, na verdade, né? Quando a gente consegue fazer a integração, a união de todas as coisas, que daí sim o feminino acolhe e a gente cria aquela base sólida, porque o feminino banca o masculino. E aí a gente vai falar, né? Já falamos muito das nossas águas, agora a gente vai falar um pouco do nosso fogo, desse sol interno do poder pessoal. E vamos ver quem escolheu a fada. Qual é o potencial escondido aí de vocês que vocês não estão reconhecendo? Vamos lá com as cartinhas dos gnomos. Eita, vocês estão meio ansiosos. Ó, já caiu uma aqui. As nossas cartinhas dos gnomos. As minhas cartinhas preferidas, gente. E vocês podem ter essas cartinhas, sei que vocês adoram dos gnominhos. Vocês podem ter elas em PDF. Caiu muitas cartas aqui, peraí. Uma cartinha só na mesa, uma de cada vez. Por favor, ó, uma. Vem se lamentar aqui pra ver se eu já não te dou um tapão de viajando lá pra fora. Ai, minha vida tá difícil. Eu tô vendo potencial aqui já. Potencial de guia que a gente vai ver. Vamos lá. Última cartinha. Essa olha a bobagem que eu vou falar. Eu olho essa carta aqui, na verdade, é o gnominho de toga, né? Eu sempre acho ele com carinha de coveiro, porque ele tá de preto. Cabeção, né? Agora, mensagem de Isis. Vamos lá. Mensagem de Isis é aquela mensagem tipo, uma azada do lado do ouvidão, assim, ó, pra gente ouvir aquilo que a gente não tá vendo, que é a voz da intuição. Uma cartinha na mesa, uma de cada vez. Me envie 3 cartinhas. Isis, querida.
fala no ouvido. Eu gosto que as cartas caiam. Vocês estão empatadas das ideias, hein? Eita, agora foi. Não, mas caiu muita carta aqui. Uma de cada vez, meu anjo. Eita, potencial que sai, hein? Uma de cada vez. Coisa boa pura da colônia hoje, né? Eita, eita, eita. Ha. Ha. E a última, decretos mágicos, ó. Ai, coisa mais linda, essas cartas, coisa mais linda. Vamos lá, então. Qual é o potencial escondido, o verdadeiro potencial que está escondido, que vocês não estão enxergando sobre vocês? Uma cartinha de cada vez na mesa. Ó, bem certinho que virou aqui. Ai, virou até 4. Então, vamos ver. Então, é o seguinte, minha gente. Então, é o seguinte. O que que acontece, né? As cegas de Taubaté. As ceguetas de Taubaté. Agora a gente vai ver aqui que não sou eu, que não é tu, é as cartas que está dizendo, é o campo que está dizendo. Então, a gente baixa essas barreiras para a gente entender, assim, ó, que a gente distorce muito a nossa imagem, né? A gente distorce muito aquilo que a gente é, o que a gente vê, por causa de velhos comportamentos, e se chama o quê? Sabotagem. Autossabotagem, ou aquele nome que a gente adora, né? Que, ai, que parece que a gente é tão frágil. Ai, eu tenho a síndrome da impostora. Ai, parece aqui. Te lembra aquela novela mexicana que tinha a Paulina e a Paola, a usurpadora? Ai, parece que tem a usurpadora dentro de vocês, que é a entidade Songamonga. Que daí desce aquela entidade, assim, ó, incorpora, e vocês ficam, ai, mas sabe o que que é? Eu tenho Cadiguet. Ai, eu tenho a síndrome da impostora. Tipo assim, parece que é uma doença que vocês se apropriaram, vocês querem ter aquilo, aquilo fortalece vocês. Aquilo é digno. Show. Show. Gente, assim, ó, quem escolheu essa cartinha tem o potencial de muita sorte. Porque olha aqui, ó, saíram 2 cartas da sorte. É uma coisa de que não estão usando a manifestação, né? E a carta primeira que pede, já de entrada, assim, ó, pratique a presença. Porque, gente, às vezes só dentro do buraco da minhoca que a gente consegue enxergar a realidade. Porque daí a gente fica pensando na vida, avaliando, a gente vai olhando uma foto do passado, vai vendo, olha o jeito que eu era, olha como eu tô. Aí a cabeça fala, eu não tinha percebido quanto mudou, quanto eu mudei, quanto eu já aprendi, quanto curso já fiz. E será que isso não trouxe mudança nenhuma? Não posso estar tão cega assim, né? Gente, o que que tem muito assim em vocês, né? Saiu a carta da criança interior, e a carta da criança interior é uma energia de criatividade, é uma energia de alegria, é uma energia de renovação. Tem muito isso no campo de vocês. Aqui, né, que nem eu falei do coveiro, não, na verdade é um gnominho de toga. O que que a gente faz quando a gente está de toga? Se formando de uma faculdade, se formando de um período de estudos onde a gente está apto a exercer um próximo ciclo. E vocês não estão se enxergando com essa capacidade toda de ter uma formação, de ser aquilo que vocês são, de exercer o conhecimento que vocês estão exercendo, porque é o que eu falo, o apego a uma identidade de dor, porque no lado sombra, a carta da criança ela fala sobre o apego de uma identidade de dor, que é o quê? Rejeição, abandono, humilhação.
traição e injustiça. Então, se vocês controlam, é uma identidade de dor. Sou o controlador, é uma identidade de dor. Só por hoje eu não controlo. A gente precisa movimentar essa cabeça, sabe? Entender que os sentimentos, eles têm esse nome de sentir, não é apropriar. Então, eles existem para a gente sentir e deixar passar, né? Não é, ai, eu sou controladora. Eu me senti traída e controlei. Eu me senti rejeitada. Eu tenho a ferida da rejeição. Se apropria daquilo, sabe? E aquilo faz parte do quê? Do passado, da criança. Então, tu tá dizendo para ti que eu tô numa identidade infantil, daqui eu saio, daqui ninguém me tira. Só que não é isso que está mostrando aqui. Que vocês já estão bem adultinhos, porque criança não se forma. Vocês já estão formados na escola da vida. Tem muita sorte, mas precisa ter uma sorte quando o pai sai, fica na presença e enxerga o que não está sendo enxergado, porque vocês estão se olhando com a identidade da criança. Mas do lado sai o quê? Sobrepõe. Não, filho. Olha o teu tamanho. Barbado velho. Véia pode, né? E aí de baixo já fala o quê? Que tem sim, né? Um lado obscuro, que tem sim esse lado obscuro potente, e esse lado obscuro potente, que a gente chama de sombra, porque a gente acha que é um lado feio, mas o lado de sombra é um lado que a gente não está vendo, ou que a gente não quer admitir, que é aquela eterna pergunta que eu falo, ah, isso é bom, isso é ruim, Nath? Aí se eu falo, isso é ruim. Ah, então eu vou trabalhar, vou fazer uma mesa. Não, é ruim, mas eu transmuto isso. É ruim por causa de quê? Ah, minha raiva é ruim. A raiva é ruim, ela é potência. Ou tu tá com medo de exercer aquilo porque tu tá com medo de devastar. Isso é uma das coisas que eu me apropriei nos últimos tempos, que eu reconheci como potência. Que eu entrei em contato com uma parte tão essencial minha, como escorpiana, que tipo assim, a minha parte boa, ela é muito boa. Eu posso ser uma potência, até porque a gente vem de famílias feridas, de feminino ferido, e o feminino ferido, a guerreira, a heroína, a justiceira, ela é muito potente, ela vai para a guerra. Mas o que que acontece, né? É aquele arquétipo da deusa Atena, ela vai para a guerra. Mas aí o que que acontece depois? Quando ela, em equivalência, a sombra é equivalente. Então, todo mundo que é muito habilidoso, muito potente, muito tudo isso, a sombra é em equivalência. E quando eu me dei conta que, tipo assim, eu sou muito boa, mas se eu sou muito ruim, eu sou muito boa. Sou muito boa em ser muito ruim. Eu posso devastar a vida de alguém. Eu posso ser manipuladora. Que é aquele ápice do feminino, que ele tá se curando e ele entrando na aranha, né? Naquela teia, tecendo tudo. E no momento que a gente tece, a gente vive o nosso máximo potencial, mas a gente também sabe que pode manipular, devastar a vida das pessoas e usar todo o nosso conhecimento ao nosso favor para acabar com alguém, que pode ser mais ingênuo, né? Então, esses predadores, né, que é o ego, que é todo o conhecimento que a gente sabe que é uma parte ali que ela não pode, não, a gente teme ela, a gente precisa navegar nessas águas e conhecer essas águas, conhecer todos os animais, todas as taturanas que estão ali, para que a gente não fuja, para que a gente exerça com presença o nosso máximo potencial. Então, não fujam dos predadores internos, sabe? Se aliem a eles. Ah, essa parte minha é terrível. Porque a gente tem também muito aquela memória de criança, né? Ai, minha mãe disse que eu era terrível. Ai, hoje eu tenho que manter a pose da boa moça. Então, às vezes eu não me imponho. E aí, essa carta, meu anjo, ela tá assim, ó. A carta dos predadores, a potência, a carta da potência, ela veio aqui no meio. Que é o quê? Está exatamente escrito aqui, a parte medrosa e a parte resistente, né, com a sábia interior. A sábia, ela faz o quê? Quando a gente fala de bruxa, alquimista, qualquer coisa que manipula a energia, ela sabe o que ela está manipulando, ela sabe o que ela está cocriando, ela sabe o que ela está manifestando e materializando. E ela, por saber, ela vai ir pelos meios mais éticos, vamos dizer assim. Então, tu pode pegar a tua sombra e canalizar ela para um lugar
adequado e não adormecer, e não rejeitar, e não excluir, e não essa parte é feia. Quando a gente exclui a parte que a gente considera feia, abusiva, sem canalizar, sem a sabedoria de canalizar no lugar certo, de ser assim senhora da vida, a gente desfragmenta e nunca vai ter esse fogo, essa chama que sustenta e ergue e manifesta. Aí a gente vai estar aqui, ó, sempre na peleia, sempre no esforço e se apropriar, se achar sempre uma eterna coitadinha, sabe? Ai, que tá tudo muito difícil. Não que essa mulher ou essa pessoa ou essa energia dentro de ti, ela vai ser, tu precisa ser arrogante, não é sobre isso, mas é sobre tu te apropriar e falar assim, ó, eu vou sofrer e vou chorar com dignidade aqui, sem me fazer de coitada. Doeu, chorei, sentimento, senti e passou. A água rolou. Só que tem gente que fica ali no meio do barro, uma valeta, um valetão, sabe? Não, é sentir água. Vai, a água flui. E aí, às vezes, assim, não tá indo. Aí tá sempre assim, eu preciso fazer o que é certo, eu preciso fazer só a parte boa. Porque o que vão pensar de mim? Azar. Ninguém é tão limpo, cristalino assim. Sempre tem um pé d'água ali meio ruim, meio bichado, fedido, valetão ruim, sabe? Porque assim, ó, aqui a carta do infinito mostra a gente num espiral, né? E o espiral, ele é a nossa magia, porque é sempre descobrindo algo novo e essa potência, ela se intensifica, como se fosse ali o olho do furacão. O que vocês têm de muito grandioso? Além de muita sorte, vocês são pessoas extremamente sortudas, capazes de materializar, co-criar milagres, mágicas e mistérios, soluções mágicas. Então, sabe aquelas questões assim, ó, 45 do segundo tempo, resolvi um negócio. Verdadeiras alquimistas, né? Então, só que assim, ó, o medo é de entrar em ressonância com esse poder todo, porque, tipo, tem um medo, tem um medo de ser prepotente, o um medo de ser arrogante, e é aquilo que a gente fala, o medo de estar viva há muito tempo. A potência te mantém viva porque ela faz tu sentir tudo. Tu sente raiva, tu sente ódio, daqui a pouco tu já chora, tu vive em ondas, né? E são ondas eletromagnéticas, ondas de estar vivo, porque quem está vivo sente tudo o tempo todo, e aí daqui a pouco chora, se emociona, daqui a pouco já quer matar todo mundo. E a pessoa não se julga por isso, porque ela sabe que ela pode canalizar aquela raiva, ou ela está muito furiosa e ela usa aquela fúria para ir para frente e resolver uma coisa que estava ali. Se ficasse assim, muito boazinha, a coisa não andava, né? E as sincronicidades. Não tem a fé de tipo, estou sincrônica, estou prestando atenção nas sincronias da vida, a vida conversa comigo o tempo todo. Por que não tem? Falta presença. Então, começou com um pedido de presença e terminou mostrando que não vê as sincronicidades, não vê essa potência, não entra em ressonância com algo maior porque falta presença. E também porque não aceita os predadores. Tem muito controle, tem muita criança interior aqui. Tem muito medo de ser enganado, tem pouca falta de fé. Não usa da sua inteligência, não usa do seu conhecimento, sabe? Não consegue exercer a potência com maestria. Tem muito medo de quem eu vou devastar com isso aqui. Porque provavelmente no momento de fúria, em algum momento da tua vida, alguém falou: ei, para, que nem o João Kleber. Para. E aí você, isso aqui é perigoso. Eu não sei me controlar. Eu converso com muitas mulheres que já me falaram assim: eu tenho medo de, se eu sentir raiva, eu matar um. Então, tipo assim, a pessoa ela contém aquilo, principalmente manifestadoras e geradoras manifestantes, né? Que traz essa impaciência, que traz esse ato de raiva, mas principalmente manifestadoras. Porque o não é o delas é a raiva. E elas ficam com raiva quando controlam ou se sentem controladas, porque elas vieram para iniciar. Então, elas usam essa raiva para se autodepreciar.
elas é que nem o escorpião, né? O escorpião, às vezes ele mesmo se autoflagela. Então vocês usam às vezes a potência de vocês, que é esse lado sombra, em vez de vocês dançarem na chuva com o predador, o que que vocês fazem? Usam como chicote para si mesmo. Não posso machucar ninguém, então vou me machucar. Vou usar deste castigo da minha potência comigo mesmo. Então, quando aquela raiva que me impulsiona, que eu vou direcionar para alguém, eu tenho medo de esgoelar alguém, eu vou sobrecarregar todo o meu corpo e não vou exercer da minha potência, que é o quê? Botar limites. É dizer assim, ó, aqui não, daqui tu não passa. E aí tu vai socar travesseiro, gritar, chutar, fazer o que quiser, porque tu não foi incentivada a descarregar isso, porque perigo. Então, tu é um ser perigoso. E a mulher, ela é um ser perigoso. A mulher é um ser perigoso. Então, assim, falo muito da agressividade dos homens, falo muito que os homens, eles podem, eles ferem as mulheres, mas por quê? Porque a mulher, ela não se apropria da potência dela. As mulheres que não se apropriam da potência delas, infelizmente, elas são agredidas fisicamente, né? Porque elas estão na donzela, elas não sabem se proteger. Quantas mulheres não apanham? Ou pegam um homem agressivo e elas cagam esse homem a pau? Porque elas não têm medo dessa potência. Elas não têm medo disso, né? Apenas algumas sofrem isso, né? Não estou querendo justificar abusos, mas para vocês entenderem como a energia conversa. Porque, naturalmente, o que vai acontecer? Quando eu saio da minha energia feminina, sendo mulher, ou o homem sai da energia masculina dele, tudo na vida busca ordem. Então, o caos acontece. Então, no momento que um homem sai da energia masculina dele, desregula e é uma pessoa violenta, a outra, para buscar equilíbrio, ou ela vai se enfraquecer e vai levar porrada, ou vão brigar que nem uma rinha de galo, que um vai querer dominar o território. Então, tudo está buscando ordem para quê? Para que esse homem baixe a guarda, para que ele segure o balanço dele. Só que a mulher, ela domina muito os instintos e as emoções. Por isso que a mulher não é tão agressiva quanto os homens. Os homens têm um instinto primitivo, né? Então, a mulher, ela precisa entrar dentro dessas cavernas predatórias dentro dela para exercer essa potência. E o convite aqui para vocês é isso: sair da fragilidade da criança, parar de sofrer abusos, ficar mais na presença, porque tem sorte no caminho de vocês. Vocês têm um caminho de vida riquíssimo. Exercer mais do conhecimento e da astúcia, aqui diz astúcia, né? Use da sua astúcia. Astúcia é o quê? É a estratégia, é a visão, é aquilo, o teu conhecimento, a tua experiência de vida. Aprender com os erros do passado, né? Porque vocês são capazes de cocriar qualquer coisa. Vocês são seres infinitos, cocriam com Deus, são verdadeiros criadores, materializadores, mas não se permitem entrar na sincronicidade e ressonância, porque é uma frequência que puxa, sabe? É uma identidade que vive puxando para uma frequência antiga, e isso não pode acontecer. Isso só vai parar de acontecer quando tu fizer as pazes com esses predadores, certo? Vamos ver o autocuidado sagrado para vocês, para que vocês pratiquem essa presença, e para que vocês agora falem, Nath, vou me apropriar dessa bagaça toda, tá me tirando? Vamos ver qual o autocuidado sagrado de vocês. Enroladinhas, né? Uma cartinha, por favor, tá aí. Ai, gente, olha aqui, olhe para as fadas. O elemento ar tá falando muito para vocês, sabe? Se conectem com o elemento ar, com as fadas, com essa energia do feminino, porque vocês já viram que fadinhas são muito sem vergonhas e perspicazes, astutas, né? Use disso. E vamos pegar um conselho da deusa, vamos ativar uma deusa bem sem vergonha dentro de vocês aí. De novo essa mulher. Ah, não, só sai essa mulher. Bridget. Deusa celta da cura através das águas termais. Você é um canal de energia universal.
que possibilita que a energia de cura flua através do seu ser. Você é capaz de formar agora seus novos registros de saúde, riqueza e amor. A deusa o presenteia como uma afirmação de cura para que você a repita com vigor. Olha a afirmação. Eu alimento minha mente com pensamentos saudáveis para que o meu corpo possa exalar saúde e vitalidade. Não te bobeia. Não te bobeia. Agora, vamos deixar as safadinhas aqui e vamos para quem escolheu, né? Quem vai continuar na leitura. Vamos para a próxima. E quem não vai continuar na leitura, passa lá para o final, porque no final eu vou contar um negócio para vocês, que a gente é fofoqueira e a gente tem que contar os negócios que acontecem, que é umas coisas muito loucas, muito doida. E é isso. Para vocês verem que a gente não tem controle de nada, né? Obrigada de nada. Beijo para vocês. E agora, quem segue aqui com o unicórnio, vamos lá desbravar essa potência de vocês, com essas caras lavadas de sem vergonha, como se fosse assim, umas Maria Ninguém e um Zé Ninguém. Esse é irmão desse. Então vamos lá. Peço para os gnomos, para que envie 3 cartinhas. Duas. E a última cartinha. 3. Gente, logo que saiu na primeira já me veio muito forte, assim. A espiritualidade de vocês é muito forte e vocês não confiam nela. Não confiam. Eu já vi assim, ó, direto. Quando saiu a cartinha Se Conecte com a Natureza, já vi aquelas pessoas, sabe, de muita conexão com o cardíaco. A espiritualidade vai te guiar com aquela aura violeta, pessoa generosa, espiritualizada. Só não pode ser boba, né? Só não pode ser boba. E mostra que o amor irá se revelar. Vocês precisam trabalhar na autoestima de vocês para não achar que a espiritualidade é doação, achar que a espiritualidade não é um dom divino de vocês, do qual vocês têm que exercer com abundância também, sabe? Com receber, com abertura. Vocês podem equilibrar entre momentos de doação para pessoas necessitadas, mas eu vejo aqui que, sabe, isso é um grande dom de vocês, que é um trabalho de cura, que vocês são muito intuitivos, muito sensitivos, mas vocês não exercem com sabedoria, porque vocês precisam se firmar no mundo material. Então, quem fica muito no espiritual tem essa dificuldade de se firmar. E a gente precisa desse equilíbrio material e espiritual. Eles andam juntos, não é separado. Então, quando a gente normalmente é muito sensitiva, a gente tem essa dificuldade. Então, precisa desse trabalho, sabe? Olha a carta da fertilidade no meio. É um solo fértil, é uma coisa que vocês merecem receber por isso, concordaram com isso, porque ó, saiu as 3 bem certinho. Porque é um dom de vocês, e esse dom é como um trabalho qualquer, é uma facilidade, e é dessa facilidade. Então, esse amor precisa se revelar, é uma potência de vocês, muito intuitivos, muito conectados, mas tem medo de ser corrompidos pelo dinheiro. Vocês têm que fazer uma coisa muito simples, gente. Separar o emocional de vocês, essa história religiosa, ancestral, sei lá como, com o dinheiro. O dinheiro é dinheiro. O dinheiro, ele serve para que a gente exerça gratidão. E gratidão é divina. Então, assim, toda pessoa que recebe curas de vocês, que recebe guiança de vocês, que são super intuitivos, né? E precisam exercer o alto valor, as pessoas pagam. O pagamento é tipo assim, sou grata e sustenta a tua energia, porque senão tu vai acabar sugada. Falo com propriedade disso, tá? É uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo, assim. Então, digo com sabedoria, porque se vocês estão no modo sobrevivência hoje,
o responsável são vocês mesmos. Precisa quebrar isso, né? Precisa ter essa sabedoria. A sabedoria custa. Então, assim, vocês estão num campo de passividade, sabe? De meio tipo assim, ai, paga o que quiser, faz o que quiser, eu tô aqui para servir. Essa servidão, né? Ela custa. Então, a pessoa pagar para ti é o mínimo que ela tem de gratidão por alguma coisa que ela não consegue fazer na vida dela e ela, por gratidão, paga. Quem quer tudo de graça, quem não paga, são pessoas ingratas, né, gente? Então, a gente fala muito isso no Instagram, né? Às vezes, quando eu tiro cartinhas, abro caixinhas, vocês já me viram falar muito que tem pessoas que me seguem, ou às vezes nem me seguem, vão lá, botam caixinha e não dizem nem muito obrigado quando eu dou um direcionamento, sabe? Então, assim, acaba atraindo gente tomador, que acha que tá bom, tá dando, eu mereço, eu vou receber e não digo nem muito obrigado. E a vida daquelas pessoas vive numa dívida. Então, se vocês não querem entrar em dívidas, sabe essa coisa de, puxa, eu recebi, sei receber? Óbvio que sei receber. Mas quando vê que tá muita desigualdade, né? Senão daqui a pouco a gente fica dando, e as pessoas sugam, ou o que que acontece? As pessoas, elas ficam meio que, tipo assim, as que realmente são gratas, elas não conseguem chegar. Porque daí fica um monte de mosquito na luz, sabe? E aí não consegue chegar, e elas ficam assim, ai, gente, que abuso, a pessoa tá dando alguma coisa, como ela é abundante, mas é tipo assim, ai, eu posso pagar. Então, quando eu quiser pagar, eu vou lá e pago, né? Mas pegar isso de graça parece que eu tô me abusando, né? As pessoas conscientes pensam assim, e aí não tem espaço para essas pessoas chegarem, porque tem um grande desequilíbrio de troca. Então, vocês precisam exercer mais da sabedoria de vocês e se orientar um pouco, aumentar essa autovalorização, autoestima, trabalhar nisso, sabe? E ser honesta com aquilo que vocês querem receber, sem ficar perguntando para pêndulo, sabe? Ah, vou perguntar para pêndulo quanto que eu tenho que cobrar. Não, quanto que vocês querem receber. Porque, tipo assim, isso coloca vocês num estado de sobrevivência, né? De não confiança com o divino, sendo que vocês são tão conectados ao divino, como assim? Aí entra o ego. Porque, tipo, como assim? E uma coisa que eu vou contar aqui no final, que mudou realmente o meu trabalho, foi quando eu convidei Deus para ser meu sócio, sabe? Convidei Deus para ser meu sócio a partir de agora, porque eu não estava feliz do jeito que eu estava. Então, assim, a gente veio para descansar, ter uma vida boa, não essa correria, essa superprodutividade, uma competição velada, sabe, de quem faz mais. Então, ai, me alimento bem, ai, eu medito, ai, tem que fazer, ai, mesmo no dia que eu não tô muito afim, eu vou. Não serve de nada isso, sabe? Então, assim, vocês precisam pegar algumas crenças enraizadas em relação a dinheiro. A abundância, ela está disponível. O dinheiro, ele quer te servir. O dinheiro te quer e é digno de tu querer. Não veio para viver uma vida de sobrevivente. Transmutar, sabe? Vocês são muito boas em transmutar as coisas dos outros e por não receberem equivalência, e talvez não se garantir, não estar muito conectados, né? Essa conexão com a natureza fala de alguém que gosta muito de se conectar com a fonte, mas não está entendendo que está no mundo material e a natureza é aterramento, é usufruir de tudo que a vida material tem. Ela te sustenta, tu veio para exercer isso, sabe? Com sabedoria. Lógico que não é naquela banca de ostentação, de gerar cobiça para o outro. Tu pode ser riquíssima, mas não precisa gerar a cobiça para o outro, porque isso também não é divino. Precisa haver um corte de escassez para que vocês exerçam toda a fertilidade que vocês são. Vocês têm um solo muito fértil, mas vocês não estão sabendo jogar o jogo, né? E não o jogo do guru de marketing, mas jogar o jogo da vida da fonte com Deus, de materializar aquilo que deseja, de abrir o coração para os desejos mais íntimos e deixar
convidar Deus para ser sócio do negócio, da vida de vocês, né? Do dom de vocês, porque a espiritualidade guia vocês e a espiritualidade ela não quer ver tu te sacrificando. Elas estão em outra dimensão, não existe o sacrifício na outra dimensão. E eles trabalham muito para que a gente não fique presa a essa frequência, sabe? Se autorizarem a ter uma vida abundante, cobrar bem, cobrar o justo, não entrar, né, naquela passividade, naquela coisa do ego de agora eu vou me valorizar. Não precisa disso, mas entrar em contato com si, entender o real valor, trocas justas, aterrar no mundo material e se conectar também com a espiritualidade, porque ela guia muito vocês. E o principal, esta sabedoria, gente, chama muito a sabedoria de vocês, tá? Hoje, vamos pegar aqui uma cartinha do autocuidado sagrado. O que que convida vocês para esse autocuidado sagrado? Uma cartinha, por favor. Opa! Ó, faça uma limpeza energética. PPPO. Faça uma limpeza energética. Por que saiu isso? Sabe me dizer, minha senhora? Porque provavelmente tu tá atendendo muitas pessoas, sobrecarregando, tu não consegue receber equivalência, porque o dinheiro ele é uma energia de vida, ele te sustenta, ele traz, quanto mais tu é paga, mais as pessoas são gratas e menos elas te sugam. Quanto menos tu cobrar, mais sugada tu fica e mais pobre também. Então, primeira coisa, faz uma limpeza energética, faz um protocolo da aura, pelo amor de Deus, toma um banho de erva, bota esses pés dentro de um balde com baixou a marcha sensitiva aqui agora, vocês viram, né? Bota esse pé, bota essas patas dentro de um balde de sal grosso e recomeça, sabe? Reveja os preços, entendam que se vocês estão passando alguma dificuldade, a responsabilidade é de vocês, porque vocês estão na religiosa, salvadora, espiritualizada, desnecessariamente, porque isso aí não beneficia ninguém, só prejudica, né? Transmuta, manda para chama violeta, corta o vínculo com a escassez, faz um divórcio energético, não sei, gente, não sei. Mas limpa, faz essa limpeza energética, porque realmente é o que está pedindo, tá? E agora eu vou contar uma coisa para vocês. Ah, não, tem aqui, ó. Ina, deusa Ina. Deusa polinésia ligada à morte e à ressurreição. A morte não existe. O que acontece é apenas uma alteração em nosso modo de ser. Não acredite que depois desta exista outra vida. Não, a vida é a mesma. A vida eterna é uma vivência do presente. Depois da morte, continuamos a ser o que somos. Portanto, seja agora aquilo que você sempre quis ser. Aperfeiçoamento é a palavra de ordem. Invocação. Ó Ina, deusa da transformação. Transforma este problema gigante em uma solução interessante. Vai te limpar essa hora cagada, bichada aí. E, gente, não sai daqui, que agora eu vou contar pra vocês uma coisinha. Ai, tava uma buzinação aqui. Daí eu pausei pra contar pra vocês. Gente, deixa eu falar pra vocês um negócio. Contos, né? Contos sagrados. Como vocês sabem, eu falei que ia parar de atender. Eu estava passando num momento de ruptura, sabe? Um momento de renascimento, como boa escorpiana que sou. Porque depois de 5 anos, depois de tanta coisa que eu criei, tanta coisa que vocês viveram aqui comigo, né? Quem é do grupo tá vendo isso aqui. Cheguei no momento de estafa, sabe? Cheguei no momento que, tipo assim, perdeu a graça criar as coisas. E aí, eu fui buscar, né, entender essa jornada e tudo mais, e dizia que eu precisava começar algo novo. Então, eu comecei todo um movimento interno de começar algo novo. E uma coisa que me chamou muito foi o desenho humano, né?
Então, eu apaguei todos os meus posts, comecei lá meio que do zero. É uma coisa que estava me deixando feliz, está me deixando feliz, não vou deixar de falar, né? Mas pelo jeito eu vi que não é por essa linha. E é tudo aquilo, né? Eu aprendi que a gente precisa sustentar o silêncio, acreditar no tempo divino e que no momento certo. E às vezes a gente vai ter que passar por um período muito sombrio e ir lá para o fundo do poço, mesmo que tudo pareça que tinha uma estrutura, né? Mesmo que tudo pareça que era de verdade. Isso começou a acontecer final do ano passado. E logo depois do Natal, e depois de 6 meses de jornada, chegou um momento que eu falei assim, gente, não tô com gás para voltar. Não tava com gás para voltar, e realmente os grupos já não tinham mais aquela força de jornada. Eu falei, eu acho que eu não quero mais fazer isso. E fui encerrando, sabe? E fui entrando para dentro, entrando para dentro. E eu mesma fui me botando naquele casulo, cavando a minha própria cova, porque eu sabia que alguma coisa em mim precisava morrer. Muitas coisas aconteceram nos bastidores, muitas coisas aconteceram no off, muitas curas aconteceram, e eu realmente consegui começar a viver aquele ápice do feminino que é o sentir, né? E esses dias eu conversando com minha mãe, ela falou: tu está na crise dos 40 anos, Natália? Eu digo, como assim se eu tô com 28? E eu tive paciência, sabe? Fui indo, fui suportando os processos, as dificuldades, os prejuízos e tudo mais. Um dia botei todas as minhas ferramentas e dancei. Dancei a morte daquilo tudo e tive a plena certeza que, apesar de usar ainda, e uso, e vou fazer muito uso das minhas ferramentas, né? Como eu já falei, que vão ser encerradas ali, eu sinto que elas também cumpriram o papel dela, né? E eu me lembro que no dia 1º de janeiro eu comecei um atendimento de 6 portais do ventre. Fiz o primeiro para minhas alunas e continuei vivendo esses portais. E foram 6 meses tenebrosos, porque eu comecei a perceber os primeiros meses, né, da minha gestação de mim mesmo, lá em outubro. E eu contei e deu exatamente 9 meses, né? E o que que acontece? Fui pensando, pensei muito, fiquei muito tempo assim num silêncio ensurdecedor, que nunca tinha acontecido isso na minha vida toda. Tomei algumas decisões, algumas certas, outras certas também, mas que eu disse que não precisava ser, mas tudo é aprendizado. E aí, dia 6/6, né, começou a acontecer umas mudanças e eu comecei a receber, né? Eu já tinha botado na minha cabeça que eu não queria canalizar mais nada, não era. Eu só queria ser uma terapeuta simples, eu só queria ajudar mulheres a ser autênticas, a viver a verdade delas, a bancar aquilo que elas querem, né? Isso ficou muito, como é que eu vou dizer assim, muito claro para mim. E dentro de tudo isso que estava acontecendo nos meus bastidores, eu comecei a ver partes minhas que eu nunca tinha visto. E quem escolheu, né, a primeira carta, que é a carta da potência, eu pude contribuir muito bem com algumas falas, que é eu ver o bem que eu posso fazer, mas o mal que eu também posso fazer para as pessoas, né? O quanto é equivalente o meu poder de destruição e o quanto eu posso exercer isso. E eu me dei conta que era disso que eu tinha medo. Aonde eu posso chegar, aonde eu posso suportar, e eu estava sabotando esse lugar, né? E eu mergulhei muito dentro do meu feminino, porque antes eu usava o meu masculino de uma forma distorcida, de uma forma guerreira, de uma forma de esforço, e isso não estava sustentando mais a minha vida. E mergulhei nas minhas águas profundas, e foram 2 anos dessas águas, desde, né, da infância, criança, feminino ferido, e chegou uma hora que eu tive que ficar, suportar dentro daquela água ali, né? E foram meses a fio, assim, tipo, foi um nascimento. E foi exatamente aquela estrutura do útero. Sabe quando tá dentro da barriga da tua mãe? E eu me sentia dentro de uma grande barriga, dentro de uma grande água, e eu não sabia para onde ir. Não
tinha para onde ir, eu estava totalmente vulnerável. Eu não tinha clareza de nada, eu não tinha a voz de nenhum guia, eu me senti completamente desamparada e abandonada. Mas eu sabia que não, porque duvidei muito, oscilei muito, mas eu sabia que muitas vezes eu já passei por coisas parecidas, assim, né? E infelizmente, ou felizmente, é o preço que a gente paga por querer evoluir, por buscar conhecimento. Mas eu vi que um grande renascimento estava acontecendo, mas eu estava com medo, eu estava resistente. Então, vários atendimentos que eu fiz para mim, inclusive com a mesa do útero, né? Que eu vi, eu realmente, assim, saindo de um casulo, carbonizando e saindo de um casulo, as minhas vozes maternas me amparando, e eu morria de medo. E muitos medos vieram à tona, né? Os meus medos mais profundos, mais íntimos. Chorei muitas dores que eu nunca tinha percebido que eu precisava chorar, que eu precisava resolver aquilo para seguir em frente, né? Que uma grande mudança viria. E aí, no dia 6/6, eu me dei conta que todos os portais já tinham passado, né? 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6. E aí nasceu, né? Aí nasceu. Eu já estava decidida que eu não iria canalizar mais nada, não conseguia cuidar de mais nada, porque foram muita coisa, eu tive que criar uma Netflix, depois eu falei, não faz mais sentido trabalhar desse jeito. E aí, Sekhmet me agraciou com... Começou, né, um processo ali de me mostrar um outro lugar. Como eu já tinha passado pela água, agora ela me apresentou o fogo, né? E como eu já tinha tido essa percepção da potência, que é eu só vou exercer a minha potência máxima e toda a minha força sem esforço, esse feminino bancar o masculino, quando eu entender que a minha potência é eu saber a minha pior parte, a minha melhor parte e fundir essas duas. E nasceu, né? Do dia 6 para cá, nasceu o despertar da potência, que é um lugar que eu já estava me chamando, sabe? Que é para exercer esse fogo da vida, que é para exercer o masculino que o feminino banca, com os sentimentos, com o poder pessoal, com a raiva. A raiva ela é a nossa potência, ela nos impulsiona e é o fogo, né? Porque eu já fiquei muito tempo dentro da água, então agora esse fogo vem, esse fogo acende, né? E ele é esse ímpeto, esse masculino que agora também começa a exercer essa parte sagrada, que começa a exercer essa parte que foi toda lapidada e amadurecida por mim, né? E aí, hoje, né, o convite para as 3 pessoas foram que elas ganharam. Então, a gente vai fazer uma jornada lá de 11 dias, 11 mulheres, com as 11 chamas sagradas de Sekhmet, que vão ser pontos que a gente vai ativar essas chamas para transmutar essa raiva que adormece a potência. E que fala muito do meu novo momento, sabe? Eu vi que a gente não controla nada, que eu quero ver o que isso tem para me apresentar. Apesar de eu achar que eu escolhi alguma coisa, eu fui agraciada e hoje até conversando com uma amiga, ela falou do filme do Divaldo, não sei se vocês já viram, né? Que ele psicografava as cartas e a Joana de Ângeles falou, queima tudo. E eu falei, por que viria mais uma canalização se eu não estou dando conta? Então, quem sabe essa potência é a união de tudo que eu já exerci. Porque isso também foi uma coisa que eu comecei a sentir que, tipo assim, eu fazia e já não tinha mais aquele impacto em mim, né? Porque eu sou a pessoa que mais ama as minhas ferramentas e mais mudaram a minha vida. E eu não confiei muito nessa mudança interna, nesse processo, nesse nascimento, que foi o útero sagrado, né? E principalmente o último protocolo, que foi o protocolo da força criativa feminina, que eu entrei lá para dentro do útero e renasci, né? E passei esse período aí gestando algo que eu não sei que proporção vai tomar, que eu não sei o que vai ser, eu sei como aplica, eu sei como faz, né? É um atendimento rápido, é uma ativação das 11 chamas em pontos do corpo,
que a raiva fica estagnada e não permite tu exercer essa tua potência e fazer as pazes com o lado luz, o lado sombra, com o masculino bancar o feminino bancar o masculino, com essa força, né? E realmente faz muito sentido, porque eu escolhi que eu não quero mais falar de dor e eu quero falar de potência. Eu quero destruir esse senso de inferioridade, essa dor da indiferença, essas identidades diferidas, e eu quero falar sobre a potência de cada uma. Então, não vai ser uma ferramenta que vai trazer dinheiro, ou vai trazer um relacionamento, ou vai trazer o poder pessoal. Ela vai agir exatamente onde tu precisa, onde tu canalizou toda aquela raiva para dentro de ti e adormeceu no lugar que tu é mais potente e tu não consegue exercer ele porque tu tem medo dessa força, né? Tu tem medo disso. E teve um dia que eu tive uma visualização de que num atendimento, né, com uma cliente, que ela me dizia que estava sendo paga completamente, as pessoas jogavam dinheiro nela e ela se apavorou com tudo aquilo. E aquilo é força vital, né? As pessoas gratas, pagando, querendo te dar alguma coisa por causa de tu ser tu. E a gente vê isso nos famosos, né? A gente fala, ai, Deus ama os famosos, mas a gente não sabe. Aqueles famosos expostos, eles trazem de alguma forma alguma coisa para aquelas pessoas e elas querem comprar música, pagar alguma coisa, comprar produto, cria uma conexão incrível, né? E às vezes a gente tem medo de ser essa pessoa que só recebe porque alguém está sendo grato. Então, eu escolhi algumas pessoas, né? Deixei a espiritualidade me guiar para eu fazer esse de forma gratuita, né? Para essas 11 mulheres, que eu sei que são 11 mulheres que vão precisar estar lá, e a gente começa amanhã. Mas, para vocês que estão assistindo aqui, eu vou abrir algumas vagas de atendimento. É um atendimento curto, é um atendimento de sentir, de desbloquear essa potência. A gente não vai, é um atendimento multidimensional com a Sekhmet, né? Então, é a deusa do fogo, a deusa do ódio, da paixão, e ela eu vou ser esse canal para que ela atue e ative as 11 chamas, né, em pontos específicos do corpo de vocês. É um atendimento rápido, sucinto, simples, direto, que ele é feito apenas em 11 minutos, né? Um minuto em cada ponto, mas muito potente, né? Só nesses 3 dias, assim, ele me trouxe uma grande renovação e eu estou abrindo a agenda para alguns horários, para quem quiser passar, porque nessas próximas 2 semanas eu vou me dedicar a atender, né, e a gerenciar esse grupo para que a gente veja o que vai acontecer. Mas quem já sente, né, de participar, eu vou abrir algumas vagas, tá? 10 vagas, mais ou menos, para essas próximas 2 semanas eu atender com um valor simbólico de R$ 152. Então, quem está assistindo e quiser passar por essa experiência, está sentindo que está desconectada de si, precisa ativar esse fogo interno, anda muito nessas águas, sente que morreu e não está conseguindo renascer, não sabe assim, está sem força de vida, com certeza vai ser um ótimo atendimento. E eu quero muito partir de um outro lugar, né? O que me foi dito é que esse atendimento, na minha cabeça, né, que eu julgo, tipo, gente, mas que simplicidade é isso? Ele tem a força de todas as coisas que eu já criei, né? Porque eu sou tudo aquilo. Então, eu quero muito presentear vocês que estão comigo há todo esse tempo aqui, que participaram com muitas jornadas, com um preço bem simbólico de R$ 152, porque eu não quero fazer uma jornada, sabe? Botar todo mundo lá dentro. Eu quero saber como atua em cada um. Por isso que eu vou manter um valor, assim, simbólico, justo, né? Para a minha energia, para a energia de vocês, para que haja pelo menos um equilíbrio de troca, que a gente vai ficar ali em torno de 20, 30 minutos juntas, né? Para fazer essa ativação. E eu espero que vocês, como sempre, né? Continuem aqui comigo, sigam essa nova jornada comigo e vejam, né, que eu sou o exemplo de que a gente não controla nada nessa vida. Eu estou muito feliz, né, por um lado, de que isso resgatou a minha autoestima, resgatou minha
alegria de viver, resgatou o sentido no meu trabalho de novo e eu tô me sentindo viva, né? Esse fogo da Sekhmet, eu tô muito grata, porque eu achei que eu tinha realmente me desconectado das deusas do Egito, disso tudo. E isso só aconteceu quando eu realmente pedi, né, para Deus ser, a partir de agora, o sócio do meu negócio. Então, assim, tive muitas curas com meu pai nesse momento, né, internas, de dores, e chorei muitos lutos, muitas mortes, de coisas que eu vi que eu nunca vou ter, de um pai vivo, por exemplo, né? E esse fogo vem para todas essas mulheres que sentem, sabe? Que precisam fazer as pazes com a morte, que precisam aceitar a parte suas, que alguém fez vocês acreditarem que não era bacana e resgatar essa força de vocês, para que parem com esse complexo de inferioridade, porque eu quero me unir e eu quero ser uma referência de erguer mulheres, sabe? Cada uma no seu lugar. Não quero competição, não quero apoiar essa coisa de esforço, competição, CEO e uma mulher que se esforça. A gente não veio para isso. A gente é muito mais potente do que isso, de um jeito que, exercendo a nossa própria essência, acendendo esse fogo interno, equilibrando a água e o fogo na mesma medida, transmutando aquilo que pode ser transmutado através da nossa deusa Sekhmet. Então, quem assistiu até o final, quem já ficou super interessada nisso, já corre lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, marca, né? Já vamos marcar, gente. Eu já vou ter alguns atendimentos essa semana. Como é um atendimento mais curto, eu consigo fazer, né? Remanejar, encaixar. É um atendimento ao vivo, a não ser que tu não escolha fazer ao vivo, eu posso gravar, mas eu prefiro que seja ao vivo, tá? Pra gente ir conversando. E marco o teu lá, te convido para vir nessa. Beijão, comenta aqui se faz sentido essa leitura e manda para as amigas aí que precisam descobrir a potência, tá bom? Até a próxima!